Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja você muito bem-vindo aqui no canal Elencando. Meu nome é Murilo Munir e hoje o nosso assunto é sobre economia. A verdade é que todos nós estamos preocupados com a economia em algum momento da nossa vida, seja no momento que a gente vai no mercado, a gente vê os preços altos, vamos nos postos de combustíveis, encher o tanque também tá alto. Isso lá se você tiver um veículo, né? E se esse ainda fosse o maior dos nossos problemas, a gente tem 33 milhões de pessoas em fase de insegurança alimentar hoje no Brasil. Nosso assunto hoje é a economia atual e o que a gente pode esperar dela, é claro, a depender das eleições agora no dia 30 de outubro. Para esse papo, hoje eu convidei o professor André Roncalha, professor de economia na Unifesp. Professor, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo e é uma honra. Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com vocês e tem muito assunto, né, para tratar. Infelizmente eu gostaria que as notícias fossem melhores, mas vamos ver o que isso significa para a gente, mas agradeço demais pelo convite. Obrigado, professor. Vamos lá, então. Para a gente abrir nosso assunto, como eu disse, a situação do brasileiro não está nada fácil, né? Mas, na contramão disso, a gente vê pessoas que defendem o governo atual falando do PIB. O PIB está aumentando, balança comercial em superávit. Outros dados que eu separei aqui é do inflação diminuindo, dívida pública também diminuindo. Mas assim, professor, minha pergunta é, como que um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje mostra esses indicadores positivos do Brasil? Então, a primeira coisa é, os 33 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar grave. Isso é aquela situação em que a pessoa não consegue adquirir tudo o que ela precisa para comer no dia. Então tem vários graus, né, de insegurança. Insegurança alimentar leve, quando a gente pega todo mundo, aí dá mais de 110 milhões de pessoas. Está se aproximando de 120 milhões de pessoas que ou tem que trocar alguma refeição, ou tem que vender alguma coisa para conseguir comprar alimento. Então a situação é muito grave, mas os 33 milhões de pessoas é realmente algo muito grave, porque diz respeito a pessoas que não conseguem comer tudo o que gostariam, ou a ingestão natural, né, que elas precisariam para manter a sua energia ao longo do dia. E aí isso contrasta fortemente com o discurso que vem do governo. Porque o governo está falando, olha, o PIB está bombando, o Brasil está decolando enquanto o mundo está entrando no buraco, né? A gente já tem previsão de recessão para o ano que vem. E você olha os indicadores fiscais do governo, que tem a ver com as contas, de fato, eles estão bons. Quando você olha indicador de inflação, eles de fato estão caindo. A previsão é que, as mais otimistas, é que o Brasil feche esse ano com uma inflação de 6%, comparado a quase 12% que a gente chegou algum tempo atrás, realmente é um resultado muito bom. Então quem olha, uma pessoa que está desavisada sobre o que está acontecendo, fala, realmente, esse governo é uma maravilha de gestão. O problema é que, primeiro, muitos desses resultados têm a ver com medidas que estão sendo feitas no calor do processo eleitoral. Por exemplo, a política do governo de reduzir sistematicamente o preço da gasolina por meio de interferência no Conselho de Administração da Petrobras, que em si não é algo ruim, é algo que inclusive a gente, né, o pessoal do meu campo, eu venho defendendo há muito tempo, que não se repasse para o preço na bomba aquilo que está ocorrendo no mercado internacional, exatamente porque a gente tem a Petrobras, que é uma empresa estatal nossa que deveria garantir soberania energética, ou seja, nos proteger desses ciclos de preço que ocorrem lá fora. Então o governo vem diminuindo sistematicamente o preço da gasolina, e isso responde por uma grande parte desse processo que a gente está vendo agora de deflação. Então deflação é quando na média os preços eles caem. Isso já faz 3 meses que está acontecendo. Mas qual que é a causa disso? Primeiro, a queda do preço do petróleo e o repasse disso para a bomba por parte da Petrobras. Segundo, o governo foi lá e numa canetada reduziu o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, em vários produtos, principalmente energia, vários itens de alimentação, vários itens de telecomunicação, né? A gente está aqui usando um monte de equipamento de telecomunicação. Sim. Então, ele mexeu numa canetada, reduziu o imposto, e é evidente, quando você reduz o imposto, isso é parcialmente ou quase tudo repassado para preço, o preço cai. Depois você teve redução de vários impostos que aconteceram como uma medida que sempre parece legal. Você fala assim, ninguém gosta de pagar imposto, eu não gosto de pagar imposto. A questão é, a gente precisa pagar imposto. Só qual que é a repercussão disso? Então, vamos guardar assim, esse ponto aqui, daqui a pouco a gente vai retomar. Depois, existe uma medida importante de segurar a inflação, que é a elevação da taxa de juros por parte do Banco Central.
né? Então, o Banco Central o Banco Central brasileiro subiu a taxa de juros mais do que a maioria dos bancos centrais mundo afora. Depois tem um gráfico aqui, a gente pode ver se a gente for aprofundar esse tema. Então, esses indicadores, primeiro, eles mostram que você tem uma situação razoavelmente boa do ponto de vista da inflação, a inflação está caindo. Do ponto de vista fiscal, você olha as contas do governo, elas estão com superávit, possivelmente vão fechar esse ano com um superávit. Você fala, fantástico, então as contas do governo estão indo muito bem, esse governo é fantástico em termos de gestão. Pois é, você vai ver a quantidade de receitas não recorrentes. O que é isso? Ocorre esse ano, mas ano que vem não ocorre. Então esse ano, porque o governo está tirando dinheiro das estatais por meio de lucros exorbitantes. Isso significa que eles vão drenando a Petrobras, drenando a Eletrobras, drenando Vale do Rio Doce, que ainda paga bastante dividendo para o governo, e eles pegam esse dinheiro e colocam lá como receita. Então, quando você olha os dados desse ano, que a gente chama da foto do momento, parece muito bom. O problema é o ano que vem, quando isso possivelmente não vai ocorrer no mesmo ritmo. Depois, a gente tem a recuperação da economia no contexto de flexibilização das regras da pandemia, que fazem o quê? Que aumente principalmente o setor que gera 9 em cada 10 empregos no Brasil, que é o setor de serviços. Então, conforme as pessoas voltam a se encontrar no ambiente de consumo, né, lanchonetes, restaurantes, isso vai fazendo com que haja um aumento da atividade econômica, que gera mais receita. E, finalmente, o terceiro ponto, que é a inflação. Como a inflação é elevação de preço e a arrecadação se dá em cima de valor, que é preço vezes quantidade, então a arrecadação tende a subir quando você tem inflação. Esse resultado garante esse número bonito do ponto de vista fiscal. E aí tem o último ponto que você levantou, que é a dívida pública. A dívida pública ela é uma relação entre o valor total da dívida, que deve estar aí em torno de 7 trilhões de reais, sobre o PIB nominal que fica no denominador. Então é uma razão. O que aconteceu com o denominador? Ele está crescendo porque o denominador é PIB, que é preço vezes quantidade. Então você tem tanto retomada de quantidade, que é a retomada da economia no contexto de recuperação, quanto a elevação dos preços, que é a inflação. Então esse número ele cai. Agora a preocupação é, se a inflação está caindo, e no ano que vem a gente espera que ela vá chegar próximo da meta, o que vai acontecer com esse indicador? Então o receio é exatamente o que vai acontecer no ano que vem. E aí eu concluo dizendo que esse conjunto de coisas que eu acabei de falar representam exatamente o conjunto de medidas eleitoreiras que esse governo está tomando para ter algum efeito nas urnas. E ele conseguiu, em parte. O problema é se ele fez isso dentro da lei. E ao que tudo indica, a lei eleitoral foi violada várias vezes. A gente pode entrar nisso, né, no que o governo fez para justamente tentar melhorar o seu desempenho eleitoral. Chamou muita atenção assim, da população inteira, né? Que quando você fala que você vai reduzir o ICMS, é uma redução de imposto, que em tese é uma coisa boa, né? Mas assim, qual a consequência disso ao longo prazo? Assim, qual a sua visão daqui para frente se as coisas continuarem assim, sem ICMS, tirando o ICMS do estadual, né? E mantendo assim ao longo do prazo? Tá, então a primeira coisa teve duas mudanças diferentes. Uma delas foi zeragem do ICMS sobre aquilo que foi considerado essencial. E essa é uma mudança permanente. Então isso vai ficar para sempre, até ser mudada constitucionalmente. Que foi uma PEC, então foi uma alteração na Constituição que mudou isso. Então, telecomunicações, energia, tudo isso entrou nesse pacote de zeragem, né, de impostos. Outra coisa é aquilo que diz respeito ao teto do ICMS, que vai valer, né, de 17%, que vale para grande parte aí dos serviços e produtos que o governo definiu. Essa situação, ninguém sabe quanto tempo vai durar. Primeiro, porque me parece... Ontem teve uma discussão no Supremo Tribunal Federal com juristas. Ao que tudo indica, essa mudança foi inconstitucional, porque é prerrogativa dos estados definir o ICMS. As perdas acumuladas previstas estão em torno de 50 bilhões de reais para estados. Acabam também afetando os municípios, porque uma parte desses impostos vai para os municípios. Esse é o primeiro ponto. Ninguém sabe quanto tempo vai durar isso e se vai se manter,
porque há um forte questionamento na justiça quanto a isso. Esse é o primeiro ponto, que significa o quê? Que ano que vem a gente vai ter que lidar com os custos disso. A gente não sabe efetivamente qual que vai ser o valor. O segundo problema é de longo prazo e que a gente não vai sentir isso, que é o subfinanciamento da educação. Porque estados e municípios, particularmente estados, eles financiam a educação baseado numa porcentagem da receita corrente, que é afetada pelo ICMS. Então, você baixa o ICMS, diminui a receita dos estados. Isso significa que o quanto eles vão gastar com educação ou vai ter que aumentar proporcionalmente para manter o mesmo valor, ou eles vão reduzir. E no Brasil existe a inclinação de gestores públicos, principalmente de municípios pequenos, de estados que são, né, que recebem menos atenção da imprensa, têm menos controle, de gastar exclusivamente o mínimo, que é o piso que você tem que gastar em saúde e educação. Então, se você reduz a arrecadação, você pode gerar exatamente o incentivo, a realização do incentivo de se investir menos em educação. E aí qual que é o problema disso? A gente já está numa sociedade sequelada do ponto de vista educacional por causa da pandemia, que afeta de maneira mais grave a população negra e a população pobre. Num contexto de corte de arrecadação, você pode agravar ainda mais esse resultado. A gente está falando de diminuição na alimentação no contexto escolar. Eu não estou nem falando da qualidade, tá? A gente pode até entrar na qualidade, mas a qualidade também está piorando tremendamente em termos de alimentação e nutrição nas escolas. A gente está falando de diminuição de infraestrutura disponível para os alunos, principalmente a questão da digitalização, atualização dos professores em termos de qualificação. Então você tem vários efeitos que vão se ramificando e que eles não vão aparecer agora, mas eles vão aparecer no médio a longo prazo. Tá? Então, persistindo essa situação, o cenário que eu vejo é o seguinte: ou o eventual novo governo ou o governo reeleito, né, vai ter que fazer uma reforma tributária. Vai ter que fazer a transição para um novo regime tributário em que esse tipo de problema seja equacionado devidamente. A alternativa a isso é gerar um grande conflito entre estados e o governo federal, que não é novidade para o atual governo. Desde o início da pandemia, esse governo foi bastante antagônico aos governadores. Né? Hoje, obviamente, o resultado eleitoral muda um pouco esse cenário, mas não tanto. Então é bem possível que a gente tenha, né, algum elemento intermediário aqui, alguma média desses dois cenários. Ou uma reforma tributária que permita o alívio desses conflitos entre estados e o governo federal, e municípios também, ou a gente vai ter, né, possivelmente um agravamento desses conflitos. Isso significa que possivelmente vai ter choque do ponto de vista da incerteza. O que vai acontecer com as contas públicas? E aí, se as contas públicas não tiverem uma trajetória adequada de comportamento, ou seja, diminuir a dívida, garantir um superávit fiscal, os investidores começam a olhar para isso e começam a cobrar uma taxa de juros mais elevada para que o Tesouro Nacional possa se endividar. E aí o resultado é subir as taxas de juros, tem fuga de capitais, desvalorização cambial e assim por diante. Então eu estou imaginando que esse segundo cenário, de alguma maneira, vai ter ali cabeças mais frescas, cabeças frias, que vão evitar que isso aconteça. Eu quero imaginar que sim. A pandemia me refutou essa expectativa, porque eu achei que a pandemia fosse elevar o padrão de comportamento republicano do governo federal, e não fez. Então eu não sei em que medida um eventual governo Bolsonaro reeleito vai estar disposto a esticar a corda dessa forma. Um eventual governo Lula, eu sei que já está preparado para fazer uma mudança no arcabouço fiscal, que significa mudar um monte de regra, né? Na maneira como arrecada, como que a gente identifica se pode gastar mais, gastar menos, tá? Mas aí a gente também pode aprofundar isso, caso você queira. Você sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Alergia, 40% dos casos de rinite alérgica estão ligadas ao mofo e à poeira? Agora imagina comigo você poder limpar qualquer tipo de colchão, persiana, estofado, carpete, divisória, entre outros, de maneira rápida, fácil, sem esforço algum e com preço justíssimo. Essa é a proposta da Boston Services. A Boston Services ela é referência no mercado de limpeza de ambientes residenciais, como a sua casa, e ambientes corporativos, como hotéis, escritórios, cinemas,
eventos, entre outros. A Boston conta com equipamentos de alta tecnologia e qualidade, trazendo para você profissionalismo e excelência a todos os serviços, sem você nem sequer precisar sair de casa ou da sua empresa. E pessoal, escolha fazer uma limpeza profissional para evitar que você danifique o seu tecido. Ele pode desbotar, ter uma migração de cores ou até mesmo fazer que aquela mancha feia que estava lá acabe ficando de forma permanente. Cada tecido exige uma maneira diferente de limpeza e cuidado. E uma boa limpeza profissional pode prolongar muito a vida útil do seu colchão, tapete, carpete, entre outros. O tecido até pode parecer limpo, mas após fazer uma limpeza, percebemos a grande diferença. Então entre já em contato com a Boston. As informações de contato estão aqui no QR Code, no canto da tela e na descrição. Lá você pode encontrar um link direto para o WhatsApp da Boston, bastando que você envie as medidas e quantidades para ter um orçamento rápido e fácil. Falando que você veio aqui pelo canal Elencando, você ganha um cupom de 10% de desconto. Lembrando que a Boston trabalha com preço justo e acessível, então pode ficar tranquilo que a Boston tem um compromisso com você. Professor, falando um pouco sobre o teto de gastos, assim, eu assisti alguns vídeos de seu antes, assim, só para eu entender bem. O teto de gasto para você é retirar ele, é uma visão positiva ou negativa? Como que funciona o teto de gastos em si? Tá. Então vamos dizer assim, para mim é uma visão positiva, mas o que eu penso é irrelevante. Por quê? Porque o teto de gastos não se sustenta. Isso é um dado objetivo da realidade que foi avisado lá em 2016 por vários economistas. Vários e várias, inclusive. Uhum. Essa relação não tem como se sustentar. E quando você impõe uma regra muito dura, a tendência é a pessoa fugir da regra. Então, vou usar um exemplo aqui bem simples, que certamente quem está nos acompanhando, de alguma maneira, vai se identificar. Você identifica que você está com sobrepeso. E aí você fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos num determinado espaço. Aí chega o governo e fala assim, olha, você tem que emagrecer 10 quilos em uma semana. O que significa que você vai ter que fazer uma restrição, tem que ingerir muito menos caloria. Tem que comer lá 2 folhas de alface por dia e ficar bem. O problema é que o organismo tem mecanismos que te dão fome, porque ele quer te proteger da morte. Você para de comer, o organismo fala, você vai morrer. Uhum. Então ele começa a soltar ali uma série de componentes químicos no seu cérebro que fazem você ir comer. O que significa? Você põe uma regra dura como essa, durante o dia, a pessoa vai estar lá, dentro do regime bonitinho, e à noite. Esse é o orçamento secreto. Uhum. São os ataques à geladeira durante a noite. E é isso que está acontecendo. Então, durante o dia, quando está a luz em cima da regra, você vê a ingestão calórica, está bonitinha. O problema é o que está acontecendo durante a noite. E aí, a pessoa emagrece? Ela não emagrece. Tá? Então, eu trouxe um dado aqui, talvez seja legal você mostrar. Deixa eu pegar aqui. Está na página 7, o slide 7. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Você tem uma regra muito dura, muito difícil de cumprir, porque ela é muito rigorosa. Uhum. Tá? Então, o primeiro gráfico... Eu vou começar pelo gráfico de baixo. O gráfico de baixo está mostrando o quê? O aumento da receita líquida do governo. Isso, em tese, é uma boa notícia, certo? O governo está arrecadando mais, ele tem mais espaço para gastar. Certo. Só que o teto não deixa. Porque o teto só te permite gastar de acordo com a inflação do período anterior. Ah, sim. Então, ele tá te... É aquela coisa assim, você está gastando, você está correndo 10 km por dia, em tese você poderia comer mais. Mas a regra é, você tem que ingerir 500 calorias por dia no máximo. Fala, pô, mas eu tô correndo, tô gastando 3.000 correndo. Não. Você só pode ingerir 500 calorias, tá? Essa é a regra. Então isso aqui tô correndo, tô gastando, poderia comer mais. A regra diz, não pode. Aí eu falo assim, não, mas se eu comer ovo, eu não vou computar isso como ingestão calórica, porque ovo é proteína, então tira isso da dieta. Não, e se eu pegar o gasto de energia, em vez do dia inteiro, entre as 8 horas da noite e as 8 horas da noite do dia seguinte, eu tiro esse período da noite aqui do cálculo. Você começa a mexer na regra para encontrar um espaço para você comer, porque você não está aguentando o rigor daquela regra. Então é mais ou menos isso que o governo tá fazendo. Está aumentando a receita, ele não pode gastar mais. Então o que ele fez ali no primeiro gráfico superior no canto esquerdo ali? Ele começou a mexer nas regras de reajuste. Então primeiro ele voltou lá em 2016 e ele falou assim, não, mas o teto ali está subdimensionado. Então vamos aumentar um pouquinho, ó, vamos diminuir a base, porque isso significa que dá mais espaço para eu gastar lá na frente. Mexeu nessa primeira regra. Uhum. E
foi lá e falou assim, mas se eu pego o período de medição da inflação, que é de junho a junho, entre os anos, se eu não me engano, junho ou julho, porque você tem que colocar no documento que é a peça orçamentária que você vai apresentar para o Congresso. Então, até o momento que você apresenta a peça orçamentária, você tem que pegar a inflação até ali. Então, o governo falou, em vez de eu medir de junho a junho, por que eu não pego o ano cheio? E aí eu vou reajustando, fazendo adaptações na lei orçamentária daqui para frente. Então, ele mudou outra regra. Então, o teto original seria de 1 trilhão e 600 bilhões. Aí o teto revisado, subiu 80 bi. 70 bi ali, mais ou menos, que o governo tem. Só que o gasto primário previsto, é 200 bi a mais. Que é a terceira barra vermelha, é o gasto primário. E por que o governo está fazendo isso? Porque a arrecadação está subindo. Então, 1 trilhão e 844 é o que ele espera arrecadar. Entendam que é líquida, tá? Ou seja, você já está tirando a arrecadação do sistema de previdência. Que são as contribuições que já tem uma destinação direta, tá? Então o dinheiro pinga na conta do Tesouro e volta para a população na forma de transferência, previdências, pensões e tal. Então 1,8 é o que o governo tem para gastar. E aí ele está colocando um gasto de 1,83, porque fica dentro do limite, mas está 200 bi acima do que seria o teto. Tá? Quando a gente olha o gráfico superior da direita, gasto primário acima do teto nos 3 anos aqui, depois de 2019. 2020 veio a pandemia, quase 500 bilhões de reais acima do teto. 2021 tem o corte, obviamente, do tamanho desse gasto, tem um ajuste fiscal brutal aqui, cai para 128 acima do teto. E olha 2022, por conta de todo o gasto que está sendo feito em termos de campanha eleitoral, deve ficar aí 220 bilhões acima do teto. Mas você fica acima do teto assim, porque assim, como pode ficar acima do teto? Então o teto não serve para nada, então basicamente serve só para medir ali uma média e se passar não tem problema. Vamos imaginar, no caso aqui do exemplo da dieta, que a quantidade de comida vem de fora. Então eu não tenho controle sobre ela, certo? Então chega alguém, coloca a comida e fala, é isso aí que você vai comer, que é o que os spas fazem. Tem gente que vai para spa de emagrecimento por isso. Chega a pessoa e fala, você vai comer isso. Você não tem acesso à geladeira, você não tem acesso à cozinha. Essa é a situação que a gente chama de contas de família. Sabe quando o pessoal fala, o Estado funciona como uma família? Então uma família funciona assim, vem alguém e coloca a comida que você vai comer. Você não tem controle sobre quanto que você come. No caso do Estado, o Estado é o armazém. É como se o Estado tivesse um supermercado, ele tivesse um hortifruti para ele. Ele pode comer o que ele quiser, porque ele tem o poder de emitir moeda. Então, esta regra imposta, ela é imposta e, em tese, quem deveria dar a quantidade de comida para o Estado comer é o Senado, é o Legislativo, a Câmara. Mas o que ele fez? Ele fez um acordo com a Câmara. Então, dentro do espaço, você ficou amigo da pessoa que cuida da cozinha. Então você vai lá à noite, você tem a chave da cozinha, você vai lá e come o que você quer. E o que é esse acesso? É a capacidade do orçamento, né, de usar a moeda, que é o poder de emissão que o governo tem. E é isso que a gente está vendo. Por isso que ele pode ir além. Porque ele tem essa capacidade. Esse é, na verdade, um dos elementos mais que tem gerado controvérsia com a MMT, que é essa moderna teoria do dinheiro, que de moderno não tem nada, a gente já sabe disso há muito tempo, mas eles trazem muito mais do que isso, mas esse ponto que é o Estado não tem restrição fiscal. O Estado não tem restrição, financeira, não fiscal. Ele não tem restrição fiscal. Se ele quiser gastar, ele emite dinheiro e gasta. Mas essa não é justamente a definição de irresponsabilidade fiscal? Isso. O que permite, então? Assim, o que vai caracterizar, por exemplo, a Dilma foi justamente isso, não foi? Que ela ultrapassou o teto de gasto, não sei direito. Não tinha teto de gastos. Não tinha ainda, foi criado depois, certo? Mas ela acabou sendo irresponsável, acabou gerando uma irresponsabilidade fiscal. Não, no caso da Dilma foi outra coisa. No caso da Dilma tinha o Plano Safra, que usava crédito da Caixa Econômica Federal para agricultores. E aí, quando chegava a determinada data, o governo federal tinha que pagar a Caixa para isso. E aí ela não pagava, isso foi gerando uma dívida grande no crédito da Caixa Econômica Federal. Mas não teve, em essência, rigorosamente falando, quando você olha ali esse é o contexto das pedaladas, esse foi um dos problemas.
o Tesouro atrasou o pagamento para a Caixa Econômica Federal. O segundo problema é que, como você tem uma lógica que é, vamos chamar assim, imprevisível, quanto dinheiro vai entrar para o governo e quanto ele vai gastar, porque às vezes o gasto ocorre em determinado momento do ano e o dinheiro às vezes demora para entrar. Então o Tesouro Nacional ele acomoda isso fazendo dívida. Então, por exemplo, no primeiro mês eu recebi 100 bilhões de reais, só que os meus gastos são de 300. Então o que o governo federal faz? O Tesouro Nacional vai lá, se endivida, emite título de dívida, pega esse dinheiro para honrar esse pagamento. Ao longo do ano entra o dinheiro da arrecadação, o Tesouro pega e recolhe essa dívida, ou recolhe uma dívida mais antiga, ele faz essa gestão financeira. Tá? Então não necessariamente quando o governo gasta hoje, significa que ele já arrecadou o que ele pega. Quando ocorre de ter um excesso de gastos por um determinado período sobre a arrecadação, aí você entra num cenário de imprevisibilidade, ou seja, algo imprevisto ocorreu. O governo executivo federal manda uma carta para o Congresso solicitando a autorização para fazer o chamado crédito extraordinário. Então, o Congresso aprova, que é o fiscalizador, e o governo, então, pede esse crédito extraordinário, que é a permissão que ele tem para gastar acima daquilo que está na lei. Tá? Esse foi o segundo problema. Segundo o processo a CPI, o governo Dilma emitiu créditos extraordinários sem autorização do Congresso. E o Temer também, inclusive. Tá? E aí esses dois elementos, para ficar mais simples, tá? Aí tem um monte de coisa envolvida e tal, mas esses são os dois elementos basilares que justificaram, né, o impeachment da Dilma. Assim, eu não sei se pode isso, mas a gente retira o teto de gastos e a gente começa a imprimir dinheiro para investir na educação, investir na saúde. A gente poderia fazer isso? Seria uma boa estratégia? Não, a gente vai ter que fazer isso. É isso que eu estava falando. O que eu penso é irrelevante, porque existe uma demanda vindo da sociedade que é: ou você vai ter uma convulsão social muito grave, ou você vai gastar. E por que eu estou dizendo ter a convulsão social grave? Se o Lula vencer, todo esse medo que existe hoje de as pessoas irem para a rua por conta, né, da população armada e tal, ele vai deixar de existir. Ou ele vai ser diminuído tremendamente. Então a tendência é você ter muito mais manifestação. Que até o governo vai ter que ter o apoio das ruas para chegar para o Congresso e falar: vocês estão vendo? Vocês querem brincar com isso? As ruas estão falando. Se vocês não ajudarem o governo executivo a fazer, o executivo federal a fazer isso, as próximas eleições vocês vão ter a repercussão. Então os parlamentares tendem a mudar a maneira como eles pensam, talvez na margem, né? Mas a tendência é você ter alguma mobilidade ali em termos de apoio. E na minha visão, essa convulsão social já deveria ter até ocorrido. Acho que a gente nunca viveu algo como a gente está vivendo agora, do ponto de vista de uma crise, e ela foi tão mal gerida pelo governo federal, e as pessoas estão relativamente caladas. Né? Tamanho. Então, eu acho que não tem muita fuga. Esse gasto vai ter que ocorrer. Ele tem nome, ele tem rubrica no orçamento, ele tem uma demanda claramente definida. E aí o governo vai ter que chegar para os investidores, né, todo mundo que tem tesouro direto, que, né, fundo de pensão, bancos, ele vai ter que chegar para esse pessoal e falar assim: olha, eu sei que você queria um ajuste mais rápido, mas a gente vai ter que empurrar um pouquinho mais para frente esse ajuste. Porque eu posso continuar te pagando como você quer, mas talvez não tenha sociedade para ter Estado aqui, porque isso pode romper uma guerra civil, pode gerar algum transtorno muito grave. Eu já acho que estamos em guerra civil, mas ela pode ficar realmente deflagrada do ponto de vista bélico mesmo. E aí o governo então fala: olha, em face disso, vale a pena a gente estender um pouquinho mais o prazo de pagamento para vocês investidores, só para que a gente possa acolher essa situação, né, imprevista, essa situação de crise que a gente está vivendo. Tá? Então, há espaço para fazer isso, o orçamento está disponível para fazer isso, a questão é o tamanho. Entendeu? A questão é o tamanho. Então, voltando para a metáfora da dieta, a pessoa está lá, está quase desmaiando, está passando mal. Você vai olhar e falar assim: não, fica aí. Fala: não, a dieta só faz sentido se a pessoa viver. Eu sei que o exemplo é dramático, tá? Mas é só para ilustrar. Então, numa situação como essa, tendo o alimento, você não vai dar o alimento para a pessoa? É óbvio que você vai dar o alimento. Você vai fazer o quê? Em vez de reduzir o peso no espaço, né, curtinho de uma semana, você vai falar: tudo bem, eu vou te dar um mês.
Porque a alternativa é você chegar para a pessoa e falar, tudo bem, então eu vou cortar teu braço. Aí você atinge a meta. Mas faz sentido cortar o braço da pessoa para ela perder peso? Não faz sentido. E é o que a gente está, né, em vistas de fazer com a sociedade, se a gente respeitar essa regra. Então, é curioso, porque a minha crítica é: o governo não está respeitando o teto de gastos. O Guedes já falou isso. Eu não estou respeitando o teto de gastos. Tem gravação dele acho que foi na Expert, aquele evento da XP, ele falando, furamos o teto de gastos. Então não é impossível. A questão é sempre a negociação. Entendi. É que ele simplesmente não quer furar o teto de gastos para determinado objetivo, né? Que é ajudar a população nesse caso. Não, ele até... O argumento dele é que ele furou para isso. O Auxílio Brasil, no caso. Isso. Ele furou o teto, no caso da pandemia, para isso, que está aqui o dado de 2020 de quase 500 bi, e o auxílio que ele deu em 2021, que levou a furar o teto em 128. Tem outros gastos aqui no meio, tá? Mas eu estou só simplificando o argumento para a pessoa entender o que o Guedes está falando. O que ele está colocando é que, conforme a economia for saindo da pandemia, esse gasto adicional vai diminuir. Ele vai convergir a zero, e aí a gente volta à normalidade. E o meu argumento é, não vamos voltar à normalidade. Porque esse resultado bonito que ele está gerando agora está sendo feito nas costas de grande parte da população. Seja na forma de redução de gasto de saúde e educação, seja na forma de redução de gasto em ciência e tecnologia, que é fundamental para você poder produzir bons empregos no futuro, seja na forma de gastos em infraestrutura. E aí eu tenho um gráfico que eu trouxe aqui, você pode colocar aí, por favor, deixa eu achar aqui. É o gráfico 23. Então, quando a gente olha esse gráfico, o que ele mostra para a gente? Quanto que está sendo investido pelo governo em infraestrutura. Nossa. Então, a gente está em mínima histórica aqui. Tá? Então, esse é o investimento que o governo está fazendo. E a gente teve o evento recente da queda de 2 pontes, né, acho que foi no Amapá, se eu não me engano, outra na Bahia, agora não lembro exatamente onde foi, que foram pontes que foram efetuadas pelo atual ministro, o ex-ministro da Infraestrutura e atual candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. Porque você não investe nem o suficiente para fazer a manutenção do equipamento público. Aí o que começa a acontecer? A ponte cai, você começa a ter mais mortes nas rodovias, porque você não está investindo o mínimo necessário para manter aquele equipamento público. Hoje a gente está gastando cerca de metade do que a gente precisa só para manter. Não é nem para ampliar o equipamento público, é só para manter. E aí você vai cortando aqui. Entendeu? Então esse resultado bonito que o Guedes está falando está vindo à custa desse tipo de gasto. Exatamente. Entendi. Eu não sei se existe essa comparação, mas se a gente comparar o mensalão lá antigamente com o orçamento secreto, eu acho que eles são bem, assim, bem parecidos, né? Mas eu vejo que no mensalão antigamente teve uma movimentação, assim, algo que fosse assim mais combatido do que hoje o orçamento secreto. O orçamento secreto, ele simplesmente foi legalizado. Isso. Basicamente aqui no Brasil, né? Assim, o que a gente pode fazer para tirar esse poder que o legislativo tem hoje em cima do executivo? Tá, então essa é uma pergunta mais estrutural que nos obriga a voltar ao governo do PT. Então, o Lula assume em 2003, ele institui 2 grandes eixos de sustentação do seu governo. O primeiro é fortalecer os órgãos de controle, isso que culminou na Lava Jato, que é fortalecer o Ministério Público Federal, fortalecer o Judiciário, garantir que haja todo um conjunto de regras que vai coibir a corrupção. Por isso que é uma grande falácia, gostemos ou não do Lula, sejamos a favor né, sendo ele a primeira escolha ou não que a pessoa vai fazer, ele fez isso. Isso é, na minha visão, inegável. Você teve um fortalecimento dos órgãos de controle e fiscalização. O problema é que, paralelo a isso, ele criou um paradoxo com a outra perna de sustentação institucional do governo, que é a gente pode chamar de um patrimonialismo, que tem a ver com a chamada, né, o presidencialismo de coalizão. Então isso requer que o governo tenha uma interação muito próxima com o Congresso, que vai exigir, por exemplo, a concessão de cargos
né, estratégicos na administração pública federal, vai envolver participação das emendas parlamentares de maneira mais vultosa no orçamento, na hora de preparar o orçamento. Então você gera o que ficou chamado de um toma lá da cá. Né? A combinação desse arranjo é paradoxal. Por quê? Se você fortalece o órgão de controle, essa relação que muitas vezes está numa área cinzenta entre a legalidade e a ilegalidade, porque a maneira como você aloca o recurso pode estar dentro da lei, mas você desvia um pouco ali da função, você gera, por exemplo, gasto em educação, mas aí o prefeito pega aquilo para, por exemplo, equipar a viatura da ronda escolar, né, que seria um gasto de segurança pública. Você começa a gerar uma série de gastos e desvios de função. Estou usando um caso muito simples, que talvez nem seja tão representativo, que vai fazer com que os órgãos de controle, ao cair sobre isso, vejam muito mais ilegalidades, vejam muito mais contravenções e comecem a processar quem está cometendo essas ilegalidades, essas contravenções. O problema é que tem uma área cinzenta sobre o que é efetivamente inconstitucional, o que é ilegal, e é aqui que os órgãos de controle começam a apertar. Quando eles começam a apertar, você tem um apagão das canetas, já no governo Dilma. Principalmente depois da Lava Jato e o avanço da operação, ninguém mais na administração pública federal quer assinar nada, porque sabe que pode enfrentar um processo de anos. Os procuradores do Ministério Público Federal não recebem nenhum tipo de reprimenda ou de pena por processar alguém indevidamente, por abuso de poder e assim por diante. Então, esse paradoxo, ele se torna a chave para o que eventualmente vai ser o golpe contra Dilma e depois a perseguição que ocorre no contexto da Lava Jato. Por que isso é importante? Porque quando o Bolsonaro chega, ele chega dizendo que a Lava Jato salvou o Brasil, não é? Então ele enaltece a Lava Jato e diz que ele vai fazer o quê? Mexer na outra perna da institucionalidade do governo Lula. Eu vou acabar com a velha política. Eu não vou mais fazer o toma lá da cá. Ele entra no governo e faz o quê? O contrário. A mesma coisa. Ele faz de tudo para destruir a Lava Jato, destrói a Lava Jato e engata no tipo de arranjo que o PT iniciou, não levou tão longe quanto o Bolsonaro agora está levando. Porque o PT ainda tinha efetivamente o controle sobre o orçamento e tinha uma capacidade de negociação com a base parlamentar que impedia ter que ceder demais em termos de emenda parlamentar. O Bolsonaro institucionaliza isso. Ele vai lá e fala, não, a partir de agora o orçamento é teu, Centrão. E por isso que, do ponto de vista retórico, eles falam assim, não, mas é tudo dentro da lei. Sim, porque quem faz a lei é o Congresso. Mas não significa que seja moral, não significa que seja, vamos dizer, limpo do ponto de vista das finanças públicas, do ponto de vista da gestão pública. E é aqui que mora o perigo. Porque agora, basicamente, o Bolsonaro, ele diz que ele não tem responsabilidade sobre o orçamento, que isso tudo está na mão do legislativo. Só que a ramificação desse esquema, ela é muito problemática. Então, qual que é a ramificação do orçamento secreto? Tá? Eu vou tentar ser breve para não estender demais aqui. Ele não tem transparência. Então eles dizem, ele sai no orçamento, ele sai no Diário Oficial da União. Sim, o Diário Oficial da União tem centenas de páginas diárias. Tá? Vasculhar isso é um trabalho tremendo. Segundo, ele não está no orçamento. Então quando você manda a lei orçamentária, você tem que dizer linha por linha. Quem nunca viu o orçamento, sugiro pegar uma lei orçamentária, pega projeto de lei orçamentária anual, PLOA. Vocês vão ver, tem milhares de páginas. Porque você está gastando ali com 5.560 municípios, com os 27 estados, né, as unidades federativas, e com o governo federal. E cada rubrica ali, cada universidade federal, cada tipo de gasto tem uma linha mostrando como que vai ser gasto. Muito bem, o orçamento secreto não sai ali. Porque justamente como ele é de decisão do relator do orçamento que está no Congresso Nacional, então isso aí vai ser decidido ao longo do tempo. O que está acontecendo? Então, primeiro a gente não sabe de antemão onde vai ser gasto. Segundo, quando ele é gasto de uma maneira discricionária. Vai depender daquilo que o relator achar que ele tem que repassar para deputados. E é aqui que mora o pulo do gato. Já tem vários estudos, várias reportagens mostrando que o relator faz o quê? Ele pega o dinheiro e ele repassa para um deputado que vai levar para um estado, em geral um estado pobre, um município muito pequeno,
E lá esse dinheiro vai ser usado, entre aspas, para gastos em saúde. Porque saúde é um gasto meritório. Educação é um gasto meritório, tá associado a investimento, é uma coisa que ajuda a população e tal. Aí você fala, não, fantástico, então esse dinheiro vai chegar num lugar onde as pessoas precisam, né? O interior do Maranhão, o interior do Piauí, o interior de Alagoas, sim. Só que ele chega lá e ele não é gerado um serviço de saúde. Ele é computado como tal e aí ele volta para o deputado que levou esse dinheiro, a chamada volta. Uhum. Que é essencialmente a rachadinha no plano federal usando o orçamento. O que era a rachadinha? Eu te contrato no meu, que é o que o Bolsonaro fazia lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu te contrato, te pago um valor segundo o orçamento e você me devolve uma parte desse valor. Você não precisa ir trabalhar nem nada, a gente faz, né, requenta esse dinheiro, meio que uma lavagem de dinheiro. Esse dinheiro volta para mim e você leva um pedacinho dele. Isso é feito agora no plano federal. O dinheiro vai até o município, o prefeito não usa esse dinheiro, muitas vezes ele não tem nem acesso a esse dinheiro, porque ele nem sai de Brasília. Ele só pinga lá contabilmente no município e volta para o deputado. E aí o deputado, então, embolsa esse dinheiro. Como que a gente sabe disso? Porque começaram a aparecer umas aberrações. Então, por exemplo, uma cidadezinha, agora não vou me lembrar o nome, no interior do Maranhão. O Maranhão se tornou meio que chave nesse esquema do Arthur Lira e do relator. Porque o Maranhão é governado por um partido da oposição, né, que é o PSB, e em tese não chamaria tanta atenção, né, porque é um partido da oposição, você não espera que tanto dinheiro vá para lá. Pois é. Tem uma cidadezinha que fez mais testes de AIDS do que a cidade de São Paulo inteira fez. Só que ela tem 25 mil habitantes. Mas essa, eu começo com essa. Tem outras piores. Uhum. A cidade se tornou o centro do Maranhão de extração de dentes. Se você fosse computar efetivamente o número de dentes registrados para extração que foram feitos em 2021, todos os cidadãos da cidade teriam que ter tirado 14 dentes da sua boca. Não tem dente para tudo isso. Ou seja, esse dinheiro está nitidamente sendo desviado. Isso é registrado. E tem vários outros dados aqui, vários outros tipos de serviços que estão sendo, né, usados para alocar esse dinheiro e esse dinheiro retornar num claro esquema de corrupção. Qual que é o valor total desse montante até agora? Pegando os 3 anos de governo Bolsonaro, chega próximo de 65 bilhões de reais. Dentro da lei. Entre aspas. Uhum. Isso dá mais de 600 vezes o valor do mensalão lá atrás. E aqui eu não quero ficar... Eu acho muito ruim essa contabilidade moral, assim. Ah, não, porque o mensalão foi menor e o bolsolão é maior. Uhum. Ambos são problemáticos. Sim. Só que o bolsolão, que é como eu gosto de chamar, orçamento secreto, eu acho que é terrível e dá espaço para a extrema-direita dizer que não, porque sai no Diário Oficial da União. Para mim é o bolsolão. É um esquema institucionalizado de compra de base parlamentar. Com graves danos à saúde, com graves danos ao bem-estar da população mais simples, que não recebe esse dinheiro na forma de serviços. Ele custa 60 bilhões de reais e não tem indicação de que vai melhorar isso. Porque se o Bolsonaro for reeleito, isso aí tem tudo para virar regra, para virar o padrão. Qual que é a consequência disso? Esse dano que a gente está causando, pelo tamanho dele, vai ser muito difícil de reverter para a população mais pobre. E é isso que, para mim, torna esse um escândalo de corrupção que, novamente, está sendo muito tratado em banho-maria, porque está todo mundo com medo de o Bolsonaro acionar a base armada dele, que envolve forças armadas, uma parcela delas, as forças policiais, nível federal, estadual e municipal, que são as guardas metropolitanas para os municípios que têm mais de 200 mil habitantes. E 700 mil pessoas que têm armas registradas, como o CAC, né, que são os caçadores, não sei o que tal. Uhum. 700 mil. Caçadores, atiradores e... esqueci o outro, mas são 3, né? É isso, é o pessoal armado. O pessoal com direito de usar arma. Professor, assim, mas nesse caso, você acha que o Lula, ele assumindo o poder, você acha que ele pararia, ele interromperia o orçamento secreto ou as coisas continuariam da mesma forma? Porque, se eu não me engano, eu tinha visto que o orçamento secreto ele já está previsto para o próximo ano, né? O Lula ele tem poder de tirar esse orçamento secreto ou, como eu disse, faço de novo a pergunta, se
se o poder legislativo ele vai continuar tendo esse poder sobre o executivo, porque isso que me parece, na real, parece que o legislativo ele tá mandando no executivo e não tinha que ser assim, né? Você acha que o Lula ele tem poder de reverter isso? Eu não sei se ele consegue, mas aí não é muito minha área, tá? Eu sou economista, então o que eu vou falar aqui diz mais respeito à lógica política do que em si a questão jurídica. Porque isso está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, tem todo um litígio que vai ocorrer em torno dessa questão. E aí não é minha área. O que eu consigo prever o Lula pode ir vencendo as eleições, o resultado sendo respeitado, e ele assumindo, né, no dia 2 de janeiro, tudo isso ocorrendo, ele vai ter que, primeiro, ver se ele consegue uma base parlamentar mínima para reverter ou limitar o tamanho disso para 2024, como você colocou, 2023 já está contratado, para 2024. Eu acho que com o Congresso que se formou isso vai ser muito difícil. A economia política está muito refratária, pouco receptiva a um governo do Partido dos Trabalhadores. Mas a beleza do orçamento federal é que ele é uma máquina muito potente, como a gente está vendo o Jair usando aí. O Jair demorou 3 anos para falar, olha, eu posso usar a potência do orçamento federal. Veio a pandemia, eu falei, agora ele vou usar. Não usou. Ela, não, vai ser uma pandemiazinha, vai ser um trocinho pequeno. Guedes falou 5 bi, no fim saiu 700 bi de gastos. Aí no ano seguinte ele falou, não vou dar mais auxílio emergencial, dia 31 de dezembro, por decreto, acabou a pandemia para o governo federal. Deixou 3 meses a população sem auxílio, voltou atrás e deu auxílio de novo. E aí ele falou, olha, taxa de juros no mercado não explodiu, a dívida pública não explodiu, ano de eleição, o que ele falou? Vou abrir as comportas do orçamento para ganhar a eleição. Então, dentro dessa perspectiva, o governo Lula poderia usar o que eles estão chamando de um waiver. O que é essa palavra? Ela significa uma licença para você gastar por conta de uma situação inesperada, de uma crise, um problema persistente. Então o governo teria aí um espaço adicional, que é basicamente um acordo com o mercado financeiro. Você chega para os seus credores e fala assim, então, eu estou te devendo um valor, só que eu tive um imprevisto aqui muito grave, e eu vou ter que, então, gerar dinheiro para gastar com esse imprevisto grave, só que assim que esse imprevisto sair, eu vou começar a diminuir meu gasto para sobrar mais dinheiro para pagar você. Tá simplificando aqui, pensando algo como uma economia individual. A questão é se o mercado financeiro vai aceitar. Então a negociação ano que vem vai ser qual é o tamanho desse waiver. O mercado financeiro já falou, a gente quer 70 bi, que é para você poder pagar o Auxílio Brasil de R$600 no ano que vem para essas 20 milhões de famílias aí que estão previstas. Quando a gente olha os gastos, aí eu não vou entrar em muitas tecnicalidades aqui, porque eu acho que fica difícil da pessoa acompanhar. Sim. Mas a estimativa do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, os meus colegas, o Manuel Pires e o Braulio Borges, é que essa bomba que o Bolsonaro está deixando é de 430 bilhões. Então a negociação vai se dar em torno de quanto vai ser essa licença para o governo gastar a mais. Tá? E aí eu acho que o Lula tem a capacidade de negociação, de avançar nessa agenda por conta das circunstâncias. Eu acho que as circunstâncias vão informar um pouco essa negociação. Por isso que o nome que o Lula vai escolher para o Ministério da Fazenda é tão importante. Porque se o nome escolhido for um nome que o mercado desconfia, de que ele desconfia, pode acontecer de o mercado não aceitar. E aí a repercussão qual que é? Tirar dinheiro do país, subir as taxas de juros no mercado, tá? Que é diferente da taxa de juros que o Banco Central estabelece, e isso pode causar uma série de atribulações. O Lula tem experiência nisso porque ele assumiu num contexto similar de crise, não similar em tipo, mas similar por ser crise. Tá? Em 2002, quando ele assumiu em 2003, era um contexto de taxa de câmbio desvalorizada por conta do medo do que ele faria, você tinha um problema fiscal, você tinha problema de instabilidade macroeconômica e ele conseguiu, com o tempo, gerar resultados positivos.
E o cenário externo, ele não chega a ser parecido, mas você tem um cenário de também de um preço elevado de commodities, o que gera, né, uma tranquilidade para a gente do ponto de vista externo. Então dá para ele fazer? Dá. Vai ser fácil? Não. Possivelmente vai ser muito menos do que o necessário, mas é algo que a gente vai ter que encontrar uma maneira de fazer. E para responder a tua pergunta, isso permite contornar o problema do orçamento secreto. Então, se o orçamento secreto coloca um limite lá de 16 bi, então, em vez dele reduzir o orçamento secreto, que levaria a uma crise de governabilidade, imaginando que os bolsonaristas que entraram no Senado e no Congresso fiquem muito inflamados e queiram ir para cima do governo no primeiro ano, então ele consegue contornar isso por meio de uma expansão do gasto, tá? Sem precisar do orçamento secreto. Tá? Mas, novamente, tem um muro chamado 30 de outubro. A gente só vai saber o que está, né, no cenário quando a gente passar esse muro, né, ou não, né? Talvez nem tenha mais do que passar esse muro. Bolsonaro, se for reeleito, para mim a gente fica para cá do muro e a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, se o Lula for eleito, aí a partir dali a gente tem um cenário para poder observar o que vai ser feito. Entendi. Professor, então a gente falou um pouco do Auxílio Brasil. Eu queria tirar essa dúvida com você, porque o Bolsonaro ele fala muito nos debates do Auxílio Brasil, faz aquela comparação, né? O Auxílio Brasil, eu tô dando R$600 para a população, enquanto o Lula, na época dele, deu R$180. Mas existe uma diferença aqui, né? Qual é a diferença, essa diferença entre o Auxílio Brasil de R$600, porque se a gente parar para pensar, é bastante dinheiro, né? Para o governo estar dando para a população, em comparação aos R$180 que o Lula dava em média para a população na época. Até menos que isso. Quando a gente pega o Bolsa Família inicialmente, o pagamento era bem pequeno. Ele foi evoluindo ao longo do tempo porque vai acompanhando as necessidades da família, inflação, né, e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou começar com uma digressão teórica explicando por que o Guedes está falando isso. O Guedes é formado na escola de Chicago e ele parou de estudar nos anos 60. Foi ali que ele parou de estudar. Acho que a última vez que ele efetivamente estudou foi ali quando ele terminou o doutorado dele, início dos anos 70. E ele é um grande admirador de Milton Friedman. O Friedman tinha uma ideia que você tem que tirar o Estado da economia o máximo que você puder. Então, nada de oferecer serviço de saúde, de educação. Tira tudo isso e dá dinheiro para as pessoas. Você dá dinheiro para as pessoas. Tá? E ele defendia o chamado imposto de renda negativo. O que é o imposto de renda negativo? O governo estabelece que todo mundo tem que ganhar pelo menos $4.000, vamos chamar lá, por mês ou por ano. Se a pessoa ganha 2.000, o governo vai lá e preenche uma parte dessa diferença. Mas a pessoa tem que estar trabalhando. Tá? Então a pessoa conseguiu o trabalho, ela está abaixo daquele nível mínimo, o governo dá uma complementação de renda para ela e ela gasta com saúde, com educação, com tudo isso. Então essa é a visão que norteia o entendimento do Guedes. Por isso que ele diminui, está subfinanciando universidades, subfinanciando a educação, subfinanciando a saúde, porque a ideia é empurrar o máximo que ele puder para o setor privado. Tá? Foi isso com a privatização da Eletrobras e assim por diante. Então você tira o Estado em termos de prestação de serviço e complementa parcialmente, não totalmente. Então você ganha 30 bi vendendo empresa e tal, e você dá 10 bi a mais na forma de dinheiro. E a pessoa então vai comprar o serviço que antes o Estado prestava, agora o setor privado presta. Essa é a lógica do Guedes. Certo. Então, eu vou começar explicando o Auxílio Brasil e eu vou comparar com o Bolsa Família, que acho que vai ficar muito nítida a diferença de visão de política pública. Então, o Auxílio Brasil, ele entra alguns meses depois do fim chega a ser um mês, na verdade, do fim do Bolsa Família. Eles decretam a extinção do Bolsa Família e no mês seguinte inicia o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil dá dinheiro, e dá um dinheiro bem maior mesmo, por conta da pressão que o governo sofreu no contexto da pandemia, para não dar apenas R$200, mas dar os R$600, porque o governo antes queria dar 50, aí depois subiu para 200, e aí o Congresso forçou a dar 600. E aí o Bolsonaro agora, nessa dupla persona dele, ele não sabe se ele é legislativo ou executivo, né? Então ele, não, fui eu que fiz, mas não foi o Congresso. E ainda sob a regência ali, a presidência do Maia. Né? Muito bem. O governo então vai lá e dá dinheiro. Não mede quantas pessoas tem na família. Aí ele fala, 80% do dinheiro está indo para as mães de família. Sim, porque já são mães sem marido.
Não é que o governo foi lá e identificou, olha, eu vou dar o dinheiro para a mulher. Não, isso é uma realidade que já está posta. São mães solteiras, chefes de família, que receberam esse dinheiro. Não teve nenhuma condicionalidade nisso. Depois, tem um monte de gente que está recebendo esse dinheiro, que agora é o quê? São os homens solteiros, que no contexto do Bolsa Família não recebiam isso. Tá? Então o dinheiro vai independente do número de pessoas que tem na família. Segundo, o dinheiro está colocado, não tem condicionalidade de colocar a criança na escola, não tem nada. Você dá o dinheiro para a pessoa e a pessoa vai consumir aquilo que ela quer. Então é excelente do ponto de vista, como a gente colocou na queda do consumo, eu como consumidor falo, fantástico, recebi R$600 a mais no meu orçamento. É excelente do ponto de vista do consumidor. Tá? Qual que é o problema disso em cima desses R$600? Ele é insuficiente, certo? Então a família precisaria muito mais do que R$600. Então o governo tomou a decisão de colocar um crédito consignado nesse valor. O que é o crédito consignado? Entrou R$600 ali, eu posso pegar crédito em cima disso e quando vier os juros desse pagamento, ele desconta direto da minha conta. Numa população com uma carência enorme, que já sem o Auxílio Brasil está se endividando para pagar a energia elétrica, para pagar combustível, para pagar gás. Imagina você colocar 600 a mais, você vai ampliar a possibilidade de endividamento. O governo não colocou teto nos juros disso. Ou seja, os bancos, quem for operar, pode operar o quanto quer. Inclusive, o Zema, que acabou de se reeleger, é governador de Minas Gerais, e que se reelegeu com a foto do Lula na campanha, e logo depois das eleições foi lá e declarou apoio ao Bolsonaro. A família dele tem um banco que vai operar o crédito consignado ao Auxílio Brasil. Pra vocês verem como, né, os interesses estão sempre bem arranjadinhos ali. Tá? Muito bem. O governo faz isso. Qual que é o drama que está gerando para a família no futuro? Não está orçado para o ano que vem a manutenção desses R$600. O governo só mandou 400. Se ele não conseguir complementar esses 200, a renda da pessoa vai cair enquanto os juros crescem. Reforça-se a escravidão por dívida, porque essa dívida vai crescer rapidamente. Então esse é o arranjo Auxílio Brasil. Não tem garantia de manutenção do valor, tem uma armadilha em termos de endividamento ali, e não tem qualquer proposta do governo federal de fazer um alívio da dívida. André, mas ele acabou de fazer uma renegociação, quitação de dívida na Caixa Econômica Federal. Exato, medida eleitoreira. Ele não vai conseguir fazer isso mais. Ele fez agora para tentar ganhar a eleição. Tá? Bom, o que é o Bolsa Família? É aqui que é a parte linda e que mostra de maneira muito evidente a diferença entre a política pública feita pelo PT e a política pública que o Paulo Guedes chama de política pública, tá? Na visão do Milton Friedman. O Bolsa Família pegava famílias que tinham pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza, davam um valor pequeno, mas ajustável por número de crianças. Tá? Segundo, exigia que para receber aquela transferência a criança estivesse na escola. Só esse duplo, essa combinação já melhorava sistematicamente índices de saúde, que a criança comia melhor, estava na escola, melhorava a escolaridade e aliviava para a mãe que podia ir trabalhar enquanto o filho estava na escola. Então se gera melhor indicador de renda, melhor indicador de saúde, porque diminui a subnutrição, e melhor indicador de escolaridade. Mas o Bolsa Família não acaba aqui. Porque o Bolsa Família também era a base do quê? De estruturar toda a produção de alimentos via agricultura familiar para abastecer as escolas, que era o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos. E aí tem o Programa Nacional de Aquisição de Alimentação Escolar. Então, as pequenas famílias produtoras de alimentos, que representam, depender do produto, 70%, 80% do que a gente consome dentro do território nacional, não é o agronegócio, é a agricultura familiar, abastecia as escolas com alimento de qualidade. Não é só quantidade de alimento, mas é a qualidade do alimento. Então você melhorava indicadores de imunidade, indicadores de nutrição, indicadores inclusive do quê? De renda real para a família, porque a família não tem que comprar alimento, porque a criança está recebendo alimento na escola. Com isso você tinha uma estrutura de crédito para ajudar o pequeno agricultor familiar a produzir isso, e o governo ia comprar, porque o drama do pequeno agricultor é se ele vai conseguir vender o produto. Você tem um programa que vai lá e compra isso e leva para a criança se alimentar na escola,
Olha o que você está produzindo em termos de benefício. Então, todos os dados que a gente vê a partir dessa estruturação desse programa nos governos do PT, eles não melhoram só indicador de renda. Não é só indicador de desigualdade, é indicador de cidadania. E, em geral, quem está, né, no topo aqui da distribuição de renda, olhando para isso, não entende como é importante. Tá? Então, esse conjunto de políticas está associado ao Bolsa Família. E adivinha o que tem acontecido com todos esses programas no governo Bolsonaro? Então, ou sendo desidratados, não recebendo dinheiro, ou foram, né, diretamente desativados. Um deles, que é muito importante, é o CONAB, que é lá o Conselho de Abastecimento, que é quem faz os estoques reguladores de alimentos. Então, quando o preço de um alimento está muito alto, por exemplo, arroz, milho, esse conselho ele vai lá e libera o recurso que está estocado e diminui o preço. A partir de 2015, quando a Dilma faz a reviravolta na política econômica dela, e chama o Levy e faz o programa de austeridade, que tem pequenas variações desde então até agora, sistematicamente esses estoques foram sendo, né, extintos e hoje eles estão praticamente zerados. E para quem quiser ver isso, saiu no Valor Econômico, tá? Isso não saiu no site do Partido Comunista do Brasil. Isso é no Valor Econômico. Estoques reguladores zerados. Então, é todo esse conjunto de políticas que faz o que é o Bolsa Família. Alternativamente, a gente tem o Auxílio Brasil. Toma o dinheiro, gasta como você quer. Pegando a redução do ICMS sobre as escolas e o subfinanciamento que tende a acontecer por inércia no Brasil, adivinha o que está acontecendo? Os estados, municípios estão gastando com comida de pior qualidade. As famílias que não têm creche, não têm educação integral, não podem trabalhar o tanto quanto precisam. As crianças estão em casa, não têm dinheiro no contexto de baixo rendimento e inflação. O que elas estão fazendo? Substituindo por ultraprocessados. Por isso que os ultraprocessados na inflação estão mandando muito bem, porque eles são mais baratos. Então a família desloca para comer produto de baixa qualidade. Aí adivinha o que acontece daqui 5 anos? Aumento da obesidade, aumento de problemas de pressão, aumento de um monte de doença, que vai onerar a gente ali na frente. E esses indicadores vinham melhorando, pelo menos nas faixas afetadas pelo programa, já vinha há bastante tempo. E aí eu quero finalizar com isso. Ele era um programa de Estado. O Bolsa Família passou pelo governo Lula, passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer e metade do governo Bolsonaro. Ou seja, ele não era essa compra de votos, esse voto de cabresto que o Bolsonaro fala. Porque ele não tinha em si, ele tinha uma cara de Estado. E agora o Bolsonaro, alegando que aquele era compra de voto, faz o quê? Cria um que compra voto efetivamente. Esse é o meu programa. E vai lá para tentar ganhar as eleições na cara dura. Então, para mim, há uma deterioração dramática nesse sentido. Professor, mas qual é o sentido, então? Assim, eu entendi o grande papel social que o Bolsa Família traz para a população, diferente do Auxílio Brasil, né? O Bolsa Família, ele incentiva outras áreas ali, incentiva a educação, incentiva a saúde também das crianças, tudo. Mas assim, se não me engano, tinha também Bolsa Família, chegou a dar R$90 para as pessoas. Sim, até menos. Por mês, assim. No início. Na real, R$90 não é algo tão legal, assim, né? Mas assim, qual que é a função desse dinheiro que é dado para as pessoas? Assim, é só para incentivar mesmo? Ah, não. R$90, então vamos pegar os R$90 só para aí, com isso, vai incentivar que as pessoas coloquem as crianças nas escolas. Realmente vai incentivar isso? Você está falando do Auxílio Brasil? Não, o Bolsa Família. Não, o Bolsa Família era uma definição do programa. Você só recebia se a criança estivesse na escola. Isso é controlado pelo próprio programa. Mas eu já vi casos assim de mães falando assim, não, eu tenho que mandar minha filha para a escola porque senão eu não recebo o Bolsa Família. Isso ocorreu, isso era fato corriqueiro. A diferença que você está colocando, e eu acho que ela é muito válida a pergunta, é porque você fala assim, era um valor de R$190, né? Porque ele foi crescendo ao longo do tempo. Era um valor de R$190, isso é muito pouco. Sim, porque a ideia não é que você eleve a renda da pessoa a ponto de ela não precisar buscar outra renda, é aliviar a pobreza extrema. Tá? Ele não está combatendo desigualdade, ele está pegando pessoas que têm um nível de renda muito baixo e aliviando isso. Qual que é a diferença? R$190, mas tem o adicional por criança. O Auxílio Brasil não, ele dá um valor e aquele valor.
Pode variar na margem ali e tal. Acho que tem algumas cláusulas de variação de incremento de valor. Mas o Bolsa Família dava por criança. É pouco? É. Eu concordo. É pouco, deveria ser mais. Tá? Só que, além do dinheiro, o Bolsa Família dava o que a gente chama de renda real ou renda não monetária. O que é a renda não monetária? É a prestação de serviços que a gente chama em inglês in natura, né? Então, você está dando serviço para a pessoa. Então, ela não vai ter que pegar aquele dinheiro e colocar a criança numa escola particular. A escola vai oferecer tudo que a criança precisa em termos escolares, mais a alimentação. E com este efeito, aumenta principalmente a questão de saúde, porque você tem acompanhamento da criança. Quando a criança tem um problema de saúde na escola, ela é direcionada ao posto de saúde. Você não deixa a mãe não tem que, né, cuidar disso diretamente ou pagar por isso. Então você tem um conjunto de rendas não monetárias que são fundamentais para elevar as pessoas da pobreza. Na alternativa do Auxílio Brasil, o que o governo está fazendo? Ele está diminuindo o investimento nessas áreas, diminuindo o investimento em saúde, em educação e dando o dinheiro para a pessoa. Só que no contexto de inflação de alimentos, o que a gente está vendo? Uma piora na alimentação das crianças sem o suporte da renda não monetária que vem da escola. E é esse problema que eu te falei, a gente não vai sentir no curto prazo. Então quando você olha esses indicadores, você fala assim, não, até que tá bom, né? Tá dando certo. E o ano que vem? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Tá? Então, quem estuda isso, é especialista nesse tema, tá olhando com muita apreensão, assim, pavor mesmo, o que está acontecendo. Porque essa política que é defendida pelo Guedes, inspirada pelo Milton Friedman, ela não funcionou em lugar nenhum. Nem nos Estados Unidos ela funcionou. Ela não funcionou lá. Os Estados Unidos preferiram fazer um outro caminho, oferecer vários serviços estatais, né, de educação, saúde e tudo. Muito pouco saúde, mais educação. Do que só dar o dinheiro para as pessoas. Então é um experimento que, ao meu ver, assim, é bem, bem problemático. Professor, uma coisa que me incomoda muito é o plano de governo do Lula. Assim, é uma coisa que é muito atacada e, assim, eu vejo nos debates ele se baseando muito pelo que ele fez e não em novas propostas agora. Sabe, a gente vê um ataque a ele por conta da corrupção que teve no governo do PT, certo? Mas a gente não fala muito de proposta econômica, certo? Isso não preocupa você um pouco? Então não me preocupa muito, porque eu sei o que está em jogo, tá? Mas eu entendo a preocupação. Eu só vou te fazer uma pergunta. O que você quer dizer por proposta econômica? Justamente esse papo que a gente está tendo agora, que não está tendo. Qual? Bolsa Família... Ele já falou que vai manter o Auxílio Brasil em 600. Ele já falou? Já, Lula? Já. Então, e aí? Assim, beleza, ele vai manter, mas aí também vai ter esses incentivos? Não. Não vai ter? Por enquanto, não. Ele quer retomar o Bolsa Família, mas ele não pode fazer nada em 2023. 2023 está contratado, ele pode fazer a partir de 2024. Mas a ideia é restaurar o Bolsa Família com as condicionalidades e tudo. Resgatar o programa de aquisição de alimentos, resgatar o programa de proteção e prevenção de doenças das mulheres, resgatar uma série de programas. E aqui eu vou te responder de uma maneira mais direta, que talvez ajude a pensar que não é tão obscuro o que o Lula vai fazer. Por isso que eu te perguntei, o que você quer dizer por programa econômico? Porque, em geral, o que a imprensa quer saber é quem vai ser o ministro, como que ele vai trazer a dívida para o patamar que o mercado financeiro acha tolerável e como que ele vai manter a inflação, se ele vai ou não tirar a autonomia do Banco Central. Quarto, se ele vai reestatizar a Eletrobras e ele pretende ou não privatizar a Petrobras. Essas são as principais questões que a imprensa demanda dele. Ele já falou tudo isso, com exceção do ministro. Com exceção do ministro. Porque ele sabe que o momento que ele indicar o ministro, ele perde o controle da agenda. Então eu acho que ele está fazendo o correto num cenário polarizado como esse, não indicar quem é o ministro da Fazenda, porque ele perde absolutamente o controle da pauta e vai todo mundo em cima desse ministro. Ou desse possível a ser nomeado, né? Nomeado ministro. Então, se a gente entrar no site
né, da campanha do Lula, e se pegar as manifestações que ele vem fazendo, tá muito nítido o que ele vai fazer. Eu vou resumir de maneira bem simples, tá? Não sou da campanha e nada, mas acompanho proximamente e tenho amigos e colegas que estão atuando diretamente na campanha do governo federal. Pega tudo aquilo que os governos do PT instituíram em termos de política pública e que pararam de funcionar e vai restaurar. É isso. Essencialmente é isso. E aí vai ter avanços no sentido de orçamentação e prioridade. Então, não é obscuro. É muito claro o que ele vai fazer. Então, não é à toa que ele olha para o passado, mas ele não está olhando para o passado para dizer assim, não, eu vou fazer o que eu fiz lá atrás. Ele está dizendo, não, meu ponto de partida é resgatar o que eu já fiz e fazer melhorias em cima dos erros que foram cometidos, dos erros que o PT identificou que cometeu. O problema é que, em geral, e eu falo disso porque eu recentemente lancei o livro com o ex-ministro, né, da Dilma, o Nelson Barbosa, que chama Bidenomics nos Trópicos, em que a gente tenta trazer a experiência dos Estados Unidos aqui para o Brasil, a partir do Joe Biden. E todas as vezes que eu fui conversar com a imprensa, e eu queria falar do que fazer, onde que a gente pode investir em melhoria de creche, cuidado de crianças, cuidado de idosos, fazer a transição energética, investir nas cidades inteligentes, redistribuir os empregos para o interior do Brasil onde estão faltando, usar a Amazônia como uma biblioteca natural que vai produzir conhecimento, pesquisa com efeitos na área de farmacêuticos, de biotecnologia. Eles falaram assim, tudo bem, não, eu só quero saber, vai ter desequilíbrio fiscal? Ele vai acabar com a autonomia do Banco Central? E assim, mas gente, eu quero olhar para frente. Não, a preocupação é essa. E tá por isso que eu te perguntei o que você queria dizer por programa econômico. Porque todas essas outras partes, ele vem discutindo. O Mercadante, o Guilherme Mello, que são economistas que, né, falam em nome da Fundação Perseu Abramo, ou mesmo, eventualmente, pela campanha, eles estão falando disso. Mas não é a prioridade das pessoas, principalmente da imprensa. Não é discutir o que a gente tem que resgatar. E isso, para mim, é curioso. Porque a imprensa fala todo dia do desgaste que o Bolsonaro está causando, que afetam essas áreas que o Lula está dizendo que ele vai resgatar. E isso não quer dizer que eu não tenha, né, críticas ou não tenha dúvidas sobre o quanto isso vai ser, ou se no contexto geral essas coisas são capazes de resgatar a economia. A questão é, ele está falando. Mas a prioridade das pessoas é, vai conseguir organizar a questão fiscal, vai demitir o presidente do Banco Central ou revogar a lei da autonomia do Banco Central? O que você quer dizer quando você diz rever a reforma trabalhista? Aqui já falou, vai rever, mas não sei o quê. Tem que sentar e conversar com as pessoas, com os setores envolvidos. Né? Vai privatizar a Petrobras ou não? Já falou, não. Vai restatizar a Eletrobras? Não. Tem outras formas de você fazer a Eletrobras trabalhar para o Brasil do que enfrentar essa perda de capital político que envolveria restatizar. Eu acho que tinha. Para mim, tinha que fazer um esforço de resgatar o controle da Eletrobras. Mas eu, né, novamente, uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que o governo quer e outra coisa é o que o governo consegue fazer uma vez que ele queira, né? Então isso ele está falando. A questão é se isso é suficiente para quem está perguntando. Professor, você falou de privatização. Eu queria entender realmente qual é o sentido da privatização hoje da Eletrobras, da Petrobras, que a gente vê muito os liberais falando sobre isso, né? Por quê? Por que querem privatizar as empresas estatais hoje? Novamente, tem um aspecto ideológico aqui, que é a ideia de que o Estado é sempre incapaz, é um péssimo gestor. E a partir dessa premissa, a tendência é você privatizar as empresas que são ineficientes. Esse é o argumento deles. O que é uma empresa ineficiente? Uma empresa que, na visão deles, dá prejuízo. Eletrobras dá lucro, Petrobras dá lucro. Mas eles vão privatizar mesmo assim, e aí por isso que eu contei a premissa inicial. Tem que tirar da mão do Estado para abrir espaço para o setor privado. Tudo bem, vamos seguir o raciocínio, né, dentro da lógica de quem defende. Você abre, então, e joga para o setor privado. Quando você joga para o setor privado, quem que vai assumir isso? Pode ser empresa nacional e pode ser capital estrangeiro. O capital estrangeiro pode ser privado e pode ser público. Então, em muitos dos casos, a depender do setor, particularmente o setor de petróleo, ele é dominado por estatais.
Então, se você privatizar a Petrobras, possivelmente vai chegar uma empresa estatal de outro país e vai comprar aquele capital. Porque você não tem capital nacional capaz de fazer ou comprar uma empresa do tamanho da Petrobras. Então, o que eles vão fazendo? Vendendo pedacinhos dela. Em geral, o que eles fazem? Eles desidratam aquela unidade a ponto de diminuir o valor dela e vendem a preço de banana, que é o que está acontecendo com as refinarias. Você diminui a capacidade de produção interna e transfere isso para as importações. Então a lógica é uma premissa ideológica de que o Estado é sempre um mau gestor, muito embora o Estado esteja gerando resultados positivos, né, do ponto de vista dessas empresas. Só que a alegação deles é sempre a paranoia ideológica de que a gente tem que vender antes que chegue um governo de esquerda e faça de novo o que aconteceu lá com o governo Dilma. Então, mesmo que a empresa esteja agora sob uma nova governança, gerando resultados e tal, vamos rifar a empresa rapidamente para impedir que um mal vermelho volte aqui para tomar a empresa de novo e fazer o que fez no passado. O fato de ocorrer uma privatização não impediria que ocorresse outros escândalos de corrupção como teve no governo do PT? Certamente. Assim, acho que esse é o argumento justamente dele. Não, eu não acho que esse é o argumento. Eu não acho que esse seja o argumento. Pode ser que se justifique, assim, mas não é o argumento. O argumento não é gerar novos escândalos de corrupção. Porque aquilo que eles alegam que foi o escândalo de corrupção da empresa não tem nada a ver com a operação da empresa. Você pode combater o escândalo de corrupção sem sacrificar a empresa. Parece um custo muito alto, né? Você tem que privatizar... Parece não, eu acho que você tem razão. Custo altíssimo. Porque você está rifando um capital que foi construído com o dinheiro do povo brasileiro, desde 1953. Entendeu? Você não pode simplesmente um governo que chega lá e define assim, não, eu vou rifar esse capital porque ele tem corrupção. Entendeu? É como você colocar para dormir, né? Uma pessoa que está doente. Não, você cuida da infecção. Não faz sentido, né? Você simplesmente rifar a empresa. E é esse o ponto. Pode ser que o argumento seja, que foi o que eu falei, impedir que volte o mal vermelho e coloque esquemas de corrupção. Muito embora não tenha sido só o PT que tenha participado disso. Por todos os partidos que hoje dão base ao governo, que é o Centrão. Que é um esquema que ele tem décadas. O pai do Marcelo Odebrecht já falou desse esquema de corrupção que voltava lá na época da ditadura. O Fernando Henrique, nas memórias dele, ele fala que em 97 ele foi avisado pelo ministro de Minas e Energia que tinha um problema de corrupção grave na Petrobras. E ele falou, eu optei por não enfrentar isso naquele momento porque eu já tinha muito problema. Então isso não é um problema do PT. O PT gerou a possibilidade de ampliação desse esquema e participou dele? Sim. E já foi, acho que gravemente punido por isso, na minha visão, desproporcionalmente punido por isso. Mas o que isso tem a ver com você abrir mão do potencial que é a Petrobras? Então aí vem uma visão pessimista e uma visão otimista. A otimista, que é da qual eu faço parte, acho que você tem que resgatar a capacidade da empresa de ajudar o país a fazer a transição energética. Que é o que a empresa hoje está fazendo. Saiu hoje no jornal que a empresa vai fazer investimentos em energia limpa e tal. E a outra visão é, não, vamos abrir mão da empresa para que a gente não tenha que lidar com escândalos de corrupção com os partidos da minha base aliada. Para mim não faz nenhum sentido abrir, mas novamente, são opções, né? Por isso que eu estou no campo progressista e não estou no campo apoiando, né, Guedes e Bolsonaro. O que você acha sobre a gente abrir o mercado, assim, a gente privatizar não, né? Mas tá bom, vai. Vamos tirar a Petrobras da mão do Estado e abrir o mercado, trazer todas as empresas. Você acha que reduziria o preço do combustível? Seria melhor para o Brasil isso? Tem tantas condições para isso acontecer, Murilo. Porque o mercado de petróleo ele não é um mercado concorrencial, do jeito que a gente imagina, sabe? Uma feira livre em que cada pequeno produtor está vendendo ali o petróleo. Ele é um mercado oligopolizado. São grandes empresas. Então, quando você fala assim, abrir, né, a economia, você está imaginando que você vai ter um monte de empresas concorrendo. Ele é um mercado de monopólio no caso do país. Porque quando você tem uma reserva, você pode até dividir aquela reserva ali entre diferentes empresas e tal, mas ela é uma reserva conjunta. Então você tem que regular aquilo, como que você vai extrair o petróleo, porque se extrai petróleo mais de um lado, sobra menos para o outro. Então você tem toda uma regulação que tem que ocorrer para que você use adequadamente aquele recurso. Aí o segundo ponto é,
quando a gente fala de petróleo e geologia, isso não é uma mercadoria. Então, eu discordo da visão que trata energia elétrica, trata petróleo, trata saúde e educação como mercadorias. Eu acho que esses são bens estratégicos. Conhecimento, telecomunicações, para mim são bens estratégicos. E aí acreditar que o mercado operando isso vai gerar lucro? Vai gerar lucro. Mas não necessariamente vai atender aos anseios da sociedade por soberania. Aí você pode dizer, não, mas soberania é uma bobagem porque basta você comprar de fora. A guerra da Ucrânia está mostrando o contrário disso. Uhum. Estados Unidos está renacionalizando vários setores, a Europa está renacionalizando vários setores. Isso já vem até de antes da crise na Ucrânia, na guerra. A pandemia mostrou o quê? Legal, preciso de swab para fazer o teste de Covid. Pois é, 100% desse swab era produzido no norte da Europa, na Lombardia, que foi o segundo lugar afetado pela crise de Covid. Adivinha o que aconteceu? Eles não conseguiam fazer teste de Covid. Uhum. Então, começou a diversificar espacialmente a produção. Você acha que, a gente estava falando sobre a Petrobras, tudo, você acha que o preço da gasolina está naquele alto nível? Foi culpa do governo Bolsonaro ou teve outras razões que complicaram ali a situação e não foi tão culpa dele assim? Vamos dizer o seguinte, a culpa, eu não gosto muito desse termo assim, mas tudo bem, vai. A responsabilidade pelo preço da gasolina subir está associada à política de paridade de preço de importação, que a Petrobras faz, que foi editada e viabilizada a partir da entrada do Pedro Parente na empresa, se eu não me engano foi 2015, alguma coisa assim. A partir de lá, a Petrobras então indexa, né, ela associa o preço interno do petróleo ao que vem acontecendo no mercado internacional. Não fica ali, subir o preço lá fora, sobe aqui dentro, e aí o conselho de administração define qual que é o intervalo. Tá? A causa principal é essa. Aí vem a coisa associada à dinâmica política, ali o jogo de cena da política. O Bolsonaro rapidamente diz, não, isso é um absurdo, a Petrobras tem que atuar em favor da sociedade, faz todo aquele jogo de cena para substituir o presidente. Lembra que ele começou a pensar em algumas pessoas, aí punha o presidente, tirava o presidente e tal, e isso afetava a governança da empresa, o preço das ações da empresa e tal. Então, ele poderia mudar a regra de paridade. Ele teria essa possibilidade, mas ele optou por não fazer. E aí o que aconteceu? No momento em que ele começou a efetivamente atuar para poder interferir no conselho de administração para mudar o preço do petróleo, começou a cair. Então ele acabou não precisando fazer. Então a gente nunca vai saber se ele teria atuado de maneira mais intensa para mudar essa política, porque a queda do preço do petróleo facilitou com que ele obtivesse os planos e o preço do petróleo está caindo assim, a 10%. E isso tem um impacto tremendo nos indicadores de inflação que gera o resultado, né, o dividendo eleitoral que ele quer. O que tem sido muito evidente é o ritmo de queda de preço. Então, o Conselho de Administração da Petrobras está diminuindo o preço de maneira mais frequente. Agora, novamente, se isso é influência do governo lá no Conselho ou não, tem indícios, né, que ele trocou muitos dos diretores e tal, mas eu não consigo dizer se é efetivamente o resultado da pressão política ou se é meramente o resultado da queda dos preços no cenário internacional. Assim, entendi. Professor, mas o valor, assim, a gente via o valor do combustível ali na faixa de R$6, certo? Agora caiu para 4. Assim, foi uma queda muito brusca. Você acha que, então, o governo não tem muito papel nisso? Na verdade... Não, ele vai... Em geral, é menos relevante se ele tem papel e é mais relevante se ele vai conseguir se beneficiar disso. Uhum. Ele vai se beneficiar disso, está se beneficiando disso. Agora, não acho que é muito o efeito da ação dele. Uhum. Entendeu? Novamente, a ação dele, para mim, é efetiva na definição da política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras está intocada. Uhum. Ela continua, né, valendo. E ela está beneficiando porque os preços do petróleo estão caindo no mercado internacional. Se eles voltarem a subir e não houver uma mudança
nessa política, coisa que o Lula já deixou claro que ele vai fazer, né? Procurar alguma política de estabilização que envolva a criação de algum fundo, alguma coisa para estabilizar, como é feito na França, como é feito em outros países. Ele já deixou claro que ele vai fazer isso. O Bolsonaro não. Não tem nenhuma indicação que ele vai mexer nessa regra. Então, se tiver, sei lá, o agravamento da crise na Ucrânia, uma guerra, sei lá, no Oriente Médio que se prove mais extensa, o preço vai voltar a subir e a gente vai voltar a ter esse problema. Por isso que eu digo assim, não sei se é responsabilidade dele, eu sei que ele vai capitalizar em cima disso, como qualquer governo faria, né? Entendi. Professor, você quer fazer alguma consideração final, mais alguma coisa? Não, só que falta um monte de coisa pra gente discutir, como sempre, em economia. Pois é, eu tenho que passar tão rápido aqui, eu nem... Mas eu tô absolutamente satisfeito, acho que eu consegui expor muitas coisas, até com um grau de detalhe maior do que eu esperava, né? E agradeço demais aí o convite. Eu que agradeço por você ter aceitado, né? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu agradeço também ao professor André. E se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Professor, você tem canal no YouTube também, né? Tem o canal no YouTube, que é o André Roncalha, né? E, então, se vocês puderem se inscrever, acompanhar, vale muito a pena. Eu levo muita gente que leva uma visão diferente do que vocês normalmente vão encontrar na imprensa. E tem os meus perfis nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no TikTok também e no Instagram. Então, se puder, agradeço se vocês puderem seguir e me acompanharem por lá. Professor, muito obrigado. Pessoal, obrigado a vocês também. Valeu, até a próxima. Tchau.